no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Deus no comando. O mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Meu Deus, pode encher-la, pode encher-la. Hoje seus passos. Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar. E hoje, olha, nós queremos colocar Deus no comando da sua vida, porque realmente o mundo não vai te satisfazer. Quem vai satisfazer seu coração? Só Deus. Por isso coloque-o no comando da sua vida e da sua história. Entregue, entregue o seu caminho a Deus. Entregue, entregue o seu caminho a Deus. Entregue o seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Programa Deus no Comando, isso aí. Entregue seu caminho a Deus e maravilhas você vai experimentar na sua vida e na sua história. Entregue seu caminho a Deus, porque com Deus no comando, assim, uma nova vida Ele te concederá. Muita vitória, muita graça e muita paz. Boa noite, Ministério Mãe de Pentecostes, mais uma vez juntos, que alegria! Que alegria, Padre, mais uma vez estarmos aqui reunidos, é uma alegria imensa para nós. Amém, juntos fazemos acontecer a evangelização. Isso. E dizer para você, coloque Deus no comando e deixe-se conduzir, como esse bonito Ministério Mãe de Pentecostes se permite conduzir hoje, e a palavra de Deus, a vontade de Deus com certeza acontecerá. Tem uma galera animada aqui também, jovens aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, muito bem-vindos, e o pessoal da comunidade Betânia, muito bem-vindos também, sabe que estão em casa, né? O programa Deus no Comando é casa também dos amigos de Jesus. E hoje nós temos um tema muito especial para nós da comunidade Betânia e para quem trabalha com a juventude. Nós vamos falar sobre o álcool e o jovem, a dependência do álcool e o jovem. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 mil jovens são mortos no Brasil por causa do álcool? Muitos e muitos jovens têm perdido a vida. 75% dessas mortes se dá porque misturam álcool e direção. Vale lembrar que o jovem hoje que adere ao álcool, nós queremos tratar no programa de hoje, não é só aquele que é dependente do álcool, mas aquele também que de vez em quando vai lá, opta pela bebida, opta pelo álcool, né? E de uma hora para outra se embriaga e de repente pode cometer uma bobeira. Então, a pergunta é, por que beber? Por que tantos jovens optam pelo álcool hoje? Muitos para fugir de uma realidade dolorida da vida. Outros para tentar buscar uma resposta diante dos anseios da vida, e outros influenciados pelos amigos e pela pura diversão. E para falar sobre esse assunto, quero convidar a Camille Peixe Gates, que é assistente social, especialista em psicologia e saúde mental coletiva. Vem para cá, Camille! Muito bem, Camille. Boa noite, muito bem-vinda ao programa Deus no Comando. Boa noite, Padre. É um prazer estar aqui no programa Deus no Comando. Camille, nós estamos falando sobre a realidade do álcool. E o álcool na vida do jovem, na vida da juventude. Sabemos que muitos jovens são dependentes do álcool, mas outros têm uma interaçãozinha com uma cerveja, um uísque, um vinhozinho no final de semana. O que você entende dessa relação, Camille, hoje entre o jovem e o álcool? O que você diria como assistente social? Na verdade, o jovem não deveria, né, estar bebendo, porque ainda está numa fase de desenvolvimento e precisaria estar
fazendo outras atividades, né? Mas a gente sabe que há efeitos, né, do álcool no organismo. Desinibição, uma descontração, a euforia, né, até uma pressão social eu também. bebo porque eu quero perder a vergonha. Isso mesmo. É isso que a gente escuta também de muitos jovens. Ser aceito no grupo também, esse é um dos motivos que leva o jovem a fazer o uso do álcool. Camille, hoje, você também que é membro de aliança da comunidade Betânia, né? Mais ou menos com que idade você percebe que os jovens têm se envolvido com álcool? Então, padre, eu sou membro de aliança, também faço um trabalho na comunidade Betânia, lá em São João Batista, Sim. atendo principalmente as famílias, né? E a gente tem percebido que, dependendo da situação, isso tem se evidenciado desde muito cedo. E, segundo dados até do IBGE, isso tem aumentado ainda mais o uso do álcool entre os adolescentes e jovens de 15 a 24 anos. Muitos fazem um uso que a gente chama de binge drink, que seria... Traduz isso para nós. Isso, é um termo... é interessante esse uso, porque a gente não considera como uma dependência ou um uso abusivo, mas é um uso que tem causado muitos danos, né? Principalmente em relação àquele dado que o senhor levantou no início do programa, falando em relação às mortes no trânsito, né? Seria um uso que, de repente... Estou numa festa, eu vou passar 2 horas nessa festa e, de repente, eu bebi mais de 5 doses. Meu Esse Deus. seria o número, né? Uhum. Ou seja, binge drink seria beber para se embriagar. Então, não necessariamente ele faça isso todos os finais de semana ou tenha um uso crônico, abusivo. Mas sim... Não é um dependente, realmente. Mas... Não, mas faz aquele uso pontual, mas que causa danos e tem efeitos complicados. Pode causar aquele minuto de bobeira e perder a vida. E isso não só, né? De violência também, de quedas, enfim, vários efeitos que podem... ter consequência na vida daquele jovem. Camille, nós percebemos que no Brasil parece que o álcool de forma especial, mas aqui no sul do nosso país consigo perceber que a cerveja de uma forma especial ela faz parte do meio social, da cultura. E alguns exemplos errados, né, que alguns pais, naquele momento de euforia, porque tomaram, já beberam um pouquinho mais, aí pega o bico da criança, molha num copo de cerveja, dá para a criança depois. Isso pode complicar, já começar a provocar na criança um desejo, tolerância, né? Penso eu, e vai se acostumando também com o sabor do álcool. Então, assim, a gente evidencia que os pais são os principais influenciadores do uso do álcool nos adolescentes e jovens. Porque é normal, não tem problema. O pai gosta. E muitas vezes isso acaba se tornando um problema. Problemas, principalmente, iniciam no comportamento, né? Na baixa na escola... de repente chegou tarde, mas já não avisa, tenta esconder esse uso, de repente uma irritação, sabe? Então isso já inicia e se torna um problema em casa. Até porque às vezes tem uma situação difícil em casa também, para não encarar aquela situação difícil. Esse também pode ser uma das causas do uso. Mas a grande maioria é esse efeito positivo que o álcool proporciona. Né? Porque primeiro há um efeito positivo. A gente pode pensar que há um efeito positivo e depois um negativo. Né? Há uma euforia primeiro, uma desinibição e depois também uma sonolência, a perda da coordenação motora. Então, tudo isso acaba prejudicando. De repente, no primeiro momento, um efeito positivo, mas depois um efeito negativo. Vale a pena lembrar que quando a gente fala contra o álcool ou tomar cuidado com o álcool, a gente sempre já tende a falar da dependência do álcool. Isso principalmente para a gente que trabalha
com quem é dependente de substâncias psicoativas. Mais interessante e principalmente num serviço de acolhimento, né, Sim. padre? Que é aonde a pessoa está num nível assim bem crônico realmente em relação a essa dependência e procura ajuda, aonde seria um dos últimos recursos, né? que E seria até... assim numa modalidade que a gente chama de internação, né? A gente não usa esse termo, mas esse seria o tipo de serviço. Quem procura o acolhimento e a internação já tem uma certa idade, né? Já não é mais o jovem em si, não, né? Na realidade do álcool, né? Isso, na realidade do álcool, sim, né? Em relação a um uso do álcool, né? A dependência ou a síndrome alcoólica do álcool, a gente acolhe pessoas, principalmente homens mais velhos, né? E os jovens também com esse uso pesado, um uso abusivo e, de repente, até uma dependência, mas não se considera como dependente. Então, isso é um dificultor, né, para que ele pare de beber, porque, de repente, ele quer parar o uso da droga, porque é um efeito mais agressivo. É um efeito mais agressivo, mas ele está associado, o uso do crack, de outras drogas, associado ao uso abusivo ou até a dependência do álcool, né? É interessante pensar que tem o uso, né? Esse uso habitual que de repente não vai fazer, não traz danos, né? Para a minha vida, para os meus relacionamentos, né? Para toda a minha rede que eu tenho, um uso abusivo, aonde eu inicio tendo problemas, e a dependência, onde o nível de tolerância, eu preciso de doses mais fortes, mais pesadas, tento parar e vejo que não consigo, né? Tenho problemas no trabalho, tenho problemas em outros fatores, assim, em outras realidades, né? Outras situações, né? Isso mesmo. Esse é o programa Deus no Comando, estamos falando sobre a realidade de dependência do álcool e o jovem. Camille, para interagir conosco, hoje um grande amigo, Tiago Brado, com Piada do Brado. E aí, Deus no Comando, tudo bem com vocês? Pois é. Cada vez mais jovens, né, infelizmente, dependentes do álcool. Isso me fez lembrar uma história. Um rapazinho chegou na frente de uma casa, colocou a mão no portão, aí veio um senhor, colocou a mão também. Aí um olhou pro outro, eles não estavam bem, sabe? Estavam pra lá de Bagdá. O que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui. Quem mora aqui sou eu. Os dois já não estavam bem não, né? Pô, eu que moro aí, rapaz. Não, quem mora aqui sou eu. Vamos ver quem mora aqui então. Vamos bater palma. Aí bateram palma. Aí saiu a mulher e falou: que coisa feia. Pai e filho bêbados. Pois é, parece piada, mas é verdade, né? Cada vez mais jovens têm se espelhado nos seus pais. Bora rezar, bora ser exemplo aí. Tamo junto. Um abraço. Obrigado, Tiago. Esse foi o quadro Piada do Brado. Deixe sua mensagem, deixe sua dica de piada aí pro Tiago, viu? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Reis, que façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas. Reis, que façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas. Reis, que façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas. Ei, 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 façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas. Programa Deus no Comando, aqui pela sua TV Evangelizar. E aquele abraço, pessoal de Aracati, no Ceará, Curitiba, Paraná, Maringá, também no Paraná. TV Evangelizar, a família
em primeiro lugar. O programa Deus no Comando de hoje está falando sobre a dependência do álcool e o jovem, a realidade que tem aí incomodado a vida de muitas famílias, sobretudo a vida dos nossos jovens. E aí, galera, tem pergunta para Camille? Tem. Boa noite, Camille. Boa noite, padre. Então, foi falado sobre o uso do álcool pelos pais da criança, né? E enquanto jovem gestante, há alguma complicação, alguma situação que possa complicar depois para a vida dessa criança? Sim, Miriane, né? Sim, há problemas sérios que interferem nessa criança, no desenvolvimento dessa criança. Um dos sintomas é o TDAH, né? E também a síndrome alcoólica fetal, que pode ocasionar, inclusive, características físicas, assim, e principalmente no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, é importante o acompanhamento pré-natal, para que essa gestante, é claro que muitas vezes elas acabam não falando que fazem o uso abusivo do álcool, mas é importante um acompanhamento dessa gestante para que ela possa parar de fazer esse uso do álcool. Camille, então, que conselho você daria para um jovem hoje que aí está nessa caminhada, sabe, aí não percebe ainda que o álcool pode gerar tantas dificuldades? Aquele minuto de bobeira, aquele momento de diversão, como encontrar aí um meio termo, saber que não, agora está na hora de, até aqui é o meu limite, aqui não é. Como o jovem pode perceber isso? Eu acho que essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, padre, porque a gente tem toda uma pressão social, uma cultura já do álcool, já instaurada na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil. A gente tem... Não é visto como um problema tantas vezes, não né? é visto como um problema de saúde, como um problema social também. A gente tem muitas propagandas. De repente, as propagandas, se pudessem ser diminuídas, assim como foi feito do cigarro, porque hoje a gente não tem mais propagandas do cigarro nas mídias, mas com o álcool isso é diferente. Ainda acaba acontecendo, né, propagandas apelativas para o uso do álcool. Então, isso é algo bem grave, bem sério, que é algo difícil de controlar, porque, principalmente, o jovem ele acha que nisso não há problema, eu consigo, né, tá naquela fase ainda de buscar a sua autonomia, de se empoderar, de buscar a sua independência. Então, isso acaba sendo um dificultor. Eu dizer para ele, não, já deu, já basta, ou a família dizer também isso, não beba, pegue um táxi, pegue um Uber, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, então isso é algo bem difícil, de ter um controle. A gente não tem políticas públicas que, de repente, possam fazer isso. A gente tem a lei, sim, da proibição da venda do álcool para menores de 18 anos, mas a gente sabe que isso é algo difícil de controlar, não há um controle em relação a essa legislação, o que torna muito difícil a gente garantir uma diminuição, né, do uso do álcool entre os jovens. Tanto é que a gente percebe em pesquisas que tem crescido esse número, né? Sim. E não diminuído. Cada vez mais expressivo, então, né? Isso, cada vez mais expressivo e não diminuído. Né? Eu queria informar aqui um site que é importante até para o pessoal de casa, que possa também estar... para aquele jovem que, de repente, percebe, né? Porque é algo difícil dele assumir, perceber que está fazendo esse uso abusivo, mas há um site que foi criado pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que é informalco.org.br, onde lá tem um teste para eu avaliar o consumo de álcool. Legal. Bem interessante, padre. E também há um programa que é uma ferramenta que ele vai fazer uso durante 6 semanas para ele diminuir o consumo do álcool. Então, o programa é Beber Menos. Sim. E ele vai estar fazendo o controle, é uma ferramenta inovadora, criativa, que já tem evidências científicas, né? Que dá resultado. Que dá resultado. Olha que dica bacana para você que está em casa. Isso. Então, qual que é o site? Repete o site para o pessoal.
Então, lá tem vários links, onde quem quiser fazer o teste rápido vai poder estar fazendo, né, para avaliar o seu consumo de álcool. E também esse programa Beber Menos, que vai estar... ali tem várias perguntas, né? Sim. E ele vai fazer esse controle durante essas 6 semanas para diminuição, do, e aí a do pessoa já tem consumo um do álcool. termômetro também, né? De como ela Isso, está, do que ela isso. precisa cuidar ou não. Isso, né? isso, porque é algo bem complexo, né, padre? Assim, para o homem é uma dosagem, né, de Pra álcool mulher é consumo, para a outra. mulher é outra, dependendo do organismo, se é mais, né, do Depende de cada um, tamanho, né? tudo depende, tudo depende. A hereditariedade também é um fator Sim. importante. Cultura. A cultura também, o Camille, contexto, são muitos... Com certeza. Camille, parece que tem mais pergunta da galera aí. Opa, vai lá. vamos lá. Boa noite, Camille. Boa noite. Hoje a gente sabe que nas festas do terceirão acontece muita, né? As festas têm a bebida. E mais para frente, na vida universitária, também acontece a pessoa sair, beber. Quais as consequências disso para o jovem no futuro, quando conseguir um emprego na sua vida profissional? Assim, Josias, os efeitos, eles já são imediatos, né? Assim como aquele dado que o padre levantou no início do programa, onde a maioria das mortes entre os jovens está associada ao uso do álcool, essa festa, essa saída, ela pode causar um complicador ali. E é claro, se de repente ele inicia esse uso todos os finais de semana, ele continua, é algo progressivo, né? E o que acaba dificultando na conquista do seu primeiro emprego, nas relações familiares, enfim, em todos os contextos que ele está inserido. Tá bom? Camille, tem uma dica para a pessoa, por exemplo, sabemos que se o pai ele já tem um problema com o álcool, ou se a família já tem um ambiente que o álcool faz parte, é um grande influenciador para que o jovem também tenha contato com esse álcool. Tem alguma dica para como esse jovem romper com esse ciclo ou com essa cultura? Primeiro é a tomada de consciência. Né? A gente precisa, a partir do momento que a gente entende, né, e que essa família entende que há problemas já hereditários, de repente, lá o meu avô bebia, o meu pai hoje bebe, eu sei que há... as reações que acontecem. Isso. Já sabe que há dificuldades no relacionamento, em relação ao trabalho, em relação... Né, de relacionamento mesmo, vários fatores Sim. que acabam sendo prejudicados. Né? Primeiro essa tomada de consciência, saber e aceitar. Mas é algo bem complexo que precisa ser discutido. Eu acho que quanto mais a gente colocar em evidência isso nas mídias, um programa como esse é algo importante, né? Um tema de grande relevância para a gente estar discutindo e colocar isso para a sociedade, para a comunidade em geral. Para todo mundo ter conhecimento, pensar, né, Camille? sobre isso. Às vezes, festa... Há um sinônimo aí, né? Sempre parece que quando a gente fala de festa, fala de bebida. É como se tivesse agregada uma associação a palavra, muito, né? É cultural aqui. Sim, né? festa, você já sabe que parece que vai ter bebida. Parece não, já vai ter, já né? É vai festa de ter criança, bebida. é batizado, é casamento, em todos esses momentos marcantes, parece que a gente celebra e também tem que celebrar com a bebida para ficar ainda mais eufórico, né? Porque, na verdade, a gente não pode nem pensar numa alegria, porque é uma euforia momentânea, passageira. Eu já ouvi expressões como essa, por exemplo, em algumas igrejas, algumas paróquias que optaram por fazer a festa do padroeiro sem bebida, quantas complicações eles encontraram diante de muitos que frequentavam a paróquia, diziam, mas eu pago o dízimo, mas eu não sou dependente do álcool, mas tem muita gente que é dependente e que não sabe lidar com isso, né? Isso, e assim, mesmo não sendo dependente, porque claro. Há esse uso abusivo, né? Pesado, naquele dia daquela festa, ele pode não ter bebido nos últimos 100 dias, mas fez aquele uso
pesado, ele está ali vulnerável, está numa situação de risco para uma violência, uma briga, uma queda, um acidente de trânsito. Sim. Então, são vários os complicadores diante de um uso mais pesado. Numa festa de igreja, por exemplo. Já não se torna uma comemoração, mas uma bebemoração, né? Então, Porque o foco não é mais encontrar as pessoas e Conviver, partilhar, conviver, conversar. mas se torna um momento para poder beber e extravasar através da bebida, né? E sabemos mesmo. que há muitas outras formas de ser Se feliz, se alegrar. alegrar, de festejar a vida, Sim. sem estar vinculado É ao preciso álcool e à romper bebida. com essa cultura, romper com esse ciclo, né? Que já as nossas famílias têm, né? Esse é o desafio. Hoje, por exemplo, nas festas de aniversário dos meus filhos, não há bebida alcoólica. Sim. Né? Então, isso parece que, né, suspende. Ah, meu Deus, não vai ter bebida? Não, não vai ter bebida. Né? São as festas das crianças, Sim. não tem necessidade de bebida, festa é para as crianças, mas isso causa resistência e estranhamento de muitos convidados, inclusive. Eu acredito. Esse é o programa Deus no Comando, estamos falando sobre a dependência do álcool e o jovem. E para contribuir com o nosso programa, o quadro Excelentemente com o Tiago Beltrán. Fala galera do Deus no Comando, tudo bem com vocês? Hoje aí falando de um tema que assola muitas famílias, que é a dependência do álcool, principalmente na juventude. E é muito importante que você na sua família preste atenção nas pessoas que fazem parte da família, nas pessoas que você tem contato e em você mesmo, se você costuma ingerir o álcool, né? Porque o álcool é uma droga lícita, então a pessoa maior ela pode comprar em qualquer lugar. E tem pessoas que fazem um consumo consciente ou social, mas tem pessoas que começam a extrapolar isso e toda dependência ou toda compulsão ela é muito relacionada com algo emocional, muitas vezes um buraco emocional que você precisa suprir com algo e aí as pessoas buscam álcool, as drogas, né, alguns tipos de remédio, às vezes outros tipos de vício. Então preste atenção, porque como é algo comum no dia a dia as pessoas beberem, às vezes você não está percebendo que você está partindo para o lado da dependência. Comece a prestar atenção se você não coloca o álcool para suprir alguma carência emocional. E quando você começar a perceber que se você perceber que você está fugindo desse controle, que talvez você esteja usando isso para suprir uma carência emocional, busque ajuda, busque um profissional que com certeza ele vai te ajudar a olhar, a ampliar a sua visão e gerar um conhecimento maior sobre si mesmo, que existem outras possibilidades de lidar com essa carência emocional. É isso aí, galera. Um forte abraço e Deus no comando. Muito obrigado, Tiago. Esse foi o quadro Excelentemente. E veja que dica bacana. Se você precisa fazer uso do álcool para falar daquilo que você pensa e para falar daquilo que você sente, e talvez você não diria sem o uso do álcool, um sinal de alerta aí, você precisa de ajuda. Cuidado. Camille, muito obrigado pela sua presença, a casa é sua, o programa Deus no Comando está de portas abertas, viu? Eu é que agradeço, padre, por estar discutindo um tema tão importante na nossa sociedade hoje. Obrigada. Amém. O programa Deus no Comando volta já já, fique ligadinho. Reis, que façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas. Agora posso cantar, grande é o seu amor, quando não mereci, ele me resgatou. Agora posso cantar, para o mundo ouvir, maravilhas ele quer realizar em ti. Maravilhas o Senhor quer realizar em ti. Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar. Deixe o Senhor realizar maravilhas no seu coração, na sua família, na sua vida. Então, como não pode faltar no programa Deus no Comando, aquela dica bacana no quadro Top Trends.
aí, galera do Deus no Comando. Hoje com o quê? Com dica top, claro, aqui no Top Trends, é o que a gente sabe fazer aqui de melhor. E a dica que eu quero dar pra você hoje é para ajudar no estímulo à mudança de hábito. A gente sabe que a gente tem durante a nossa vida, durante a nossa rotina, vários hábitos ruins, hábitos não saudáveis, hábitos muitas vezes tóxicos. E para ajudar a gente a mudança de hábito, a gente precisa às vezes de uma forcinha. Porque às vezes é muito difícil sozinho, mudar hábito é a coisa mais difícil que tem. E aí eu descobri um aplicativo super legal que ajuda nesse processo. Tá o nomezinho dele aí na tela. Ele é nada mais nada menos que uma lista de tarefas em que você pode inserir coisas que você precisa fazer durante o dia. E aí ele te dá aquela forcinha, aquela lembrada, sabe? E aí você vai colocando no aplicativo essas tarefas que você precisa fazer. Tem várias categorias, várias formas de mensurar os seus resultados. Isso é muito bacana, porque isso vai te estimulando e você vai percebendo ali dentro do aplicativo a sua evolução. Então, se você usar ele com êxito, conseguir inserir hábitos positivos na sua vida, depois compartilha com a gente. É para isso que existem as redes sociais do Deus no Comando, para você interagir e conversar conosco durante toda a semana. Às vezes aquele dia não tem programa, mas você pode entrar lá e conversar com a gente, reassistir os vídeos no YouTube, compartilhar com o pessoal, põe lá no grupo da família e vamos aí falar de coisa boa, porque tá o quê? Deus no comando, não é mesmo? Então é isso, espero que você tenha gostado da dica de hoje e até mais! Obrigado, Tamires. Esse foi o quadro Top Trends. E agora, jovem, você que está acompanhando o programa Deus no Comando, nós queremos rezar por você. Pedir que o Espírito Santo de Deus chegue ao seu coração, chegue à sua casa e possa tocar no mais íntimo, no mais profundo do seu ser. Tocar a sua alma. Sobretudo se você tem alguma dificuldade com o álcool. Sobretudo se você precisa do álcool para falar daquilo que você sente, para expressar quem você é. Às vezes a gente diz, eu preciso beber um pouquinho para perder a vergonha. Não, você não precisa beber de álcool nenhum. Você precisa da força do Espírito Santo para ter coragem, para seguir adiante, vencer as dificuldades do dia a dia e se tornar um guerreiro vitorioso diante das lutas que a vida coloca. Por isso, jovem, tem alguém na sua família que é dependente do álcool? Vamos rezar juntos, vamos pedir restauração, vamos pedir o cuidado e o colo de Deus, vamos pedir a força do alto, vamos pedir que o nosso Deus, que é fonte de amor e de misericórdia, que é Deus do impossível, toque essa realidade na sua casa, no seu coração, na sua família. Nós sabemos quantos jovens sofrem por causa dos seus pais que são alcoólatras, quantos jovens sofrem, quantos pais sofrem porque jovens têm perdido a vida brincando com o álcool e direção. Nós sabemos quantas famílias sofrem porque o álcool tem sido portas, brechas do encardido na própria vida. E nós não queremos deixar o encardido vencer na sua vida. Nós queremos deixar o amor de Deus e a força de Deus tomar conta do seu coração e da sua vida. Abra o seu coração, peça a força do Espírito Santo e que na sua vida, na sua família aconteça restauração. Como um pássaro, Senhor, como um pássaro, eu quero estar bem lá no alto, para poder ficar bem mais perto de Ti, Senhor. Como um pássaro, eu quero estar bem lá no alto, para poder ficar bem mais perto de Ti, Senhor. Então subirei ao monte e clamarei a Tua unção, o Teu poder de restauração.
restaura-me, Senhor. Eu quero e preciso recomeçar. Restaura-me, Senhor. De braços abertos eu tomo posse da restauração. Hey, yeah. Restaura-me, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Eu quero e preciso. Restaura, Senhor. Recomeçar. Restaura essa família, restaura esse jovem. Restaura, Senhor. Restaura-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. Restaura-nos pela força do Espírito Santo. Restaura-nos pela força do teu amor, do teu poder, pela força do teu abraço, Senhor. Restaura esse jovem que já perdeu a esperança. Restaura, Senhor, esse jovem até pensou em desistir. Dá-lhe força, alegria, paz, saúde, esperança, coragem e fé, por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Programa Deus no Comando, aqui pela TV Evangelizar. Jovem, não deixe de ser um associado aqui da Associação Evangelizar é Preciso. Você pode ajudar muita gente a fazer o bem e auxiliar as pessoas a terem contato com a maravilha do Evangelho. Torne-se um associado e você com certeza contribuirá para muita restauração, a restauração de muitas famílias, de muitos corações e de muitos jovens. Ligue aqui, faça o pedido de oração, faça o seu cadastro, dê a sua mensagem, dê também a sua opinião, deixe o seu recadinho. Vale a pena e nós estamos aguardando para a sua interação. Visite também o site da Comunidade Betânia, betania.com.br, e você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho de acolhimento. Lidamos com a dependência química, também auxiliamos muitas pessoas que têm o problema da situação do álcool, precisa de um conselho, de uma dica, liga lá em casa, nós estamos dispostos também a te ajudar, tá bom? Você pode também ficar muito bem vestido, com uma camisa Deus no Comando, como nós temos aqui, nossos jovens, né, aqui presentes no programa Deus no Comando, e você pode também adquirir na sua casa. Entre no site da Comunidade Betânia, na loja Betânia, e faça o pedido já da sua. Você vai ficar muito bem vestido, eu não tenho dúvida. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por juntos procurarmos colocar Deus no comando da nossa vida, da nossa história, da nossa família. Muito obrigado, gente. Sempre muito bem-vindos, viu? A vocês aqui do Santuário Nacional de Guadalupe, povo lá de casa, tamo junto sempre. E se alguém quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da Mãe de Pentecostes, como é que eles fazem? Só curtir lá para a nossa página, você entra lá no Facebook, curte Mãe de Pentecostes, Ministério Mãe de Pentecostes. Muito obrigado pelo convite, Padre, uma alegria estar aqui. Deus abençoe que vocês, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Pentecostes, continuem a levar a alegria de Deus, da Boa Nova de Jesus, a tantos lugares onde vocês forem chamados, viu? De coração, muito obrigado pelo carinho, pela disposição de vocês e por serem voz de Deus, instrumento de Deus aqui no programa Deus no Comando. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu. Até mais, até semana que vem. Deus no Comando, hoje e sempre. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo. Deus no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei.